Seja bem-vindo a mais uma edição do Diz Aí. E hoje nós trouxemos para conversar com vocês o presidente fundador da Alterdata, que é a oitava maior empresa de TI no Brasil. Então, é um empreendimento 100% brasileiro e que deu super certo, atende 50 mil clientes e nós vamos saber todos os detalhes dessa operação no momento em que a transformação digital ganha o protagonismo na conversa do mercado e as empresas precisam fazer esse processo de transição para o que se chama de economia 4.0 efetivamente. Vladimir, muito obrigada por estar aqui comigo hoje, nessa missão de levar ao nosso público um pouco mais de informação sobre o mercado. Eu queria agradecer muito seu tempo. Muito obrigado, Flávia, pela oportunidade. É sempre muito bacana a gente poder contar um pouquinho da nossa história, dos nossos valores, do que nós acreditamos, o que nós acreditamos que deu certo, o que nós fizemos que deu errado e nós aprendemos, para que possa iluminar aí o caminho de outras empresas, outros empreendedores, que eu acredito verdadeiramente que o Brasil é um país de muitas oportunidades e dá para a gente fazer muito sucesso sendo honesto, sério, responsável. Então, só precisa um pouquinho de orientação e inspiração, né? Então, o que depender da Alterdata, nós estamos à disposição. Ótimo. Vladimir, eu queria começar perguntando um pouco sobre essa história, porque, afinal de contas, a gente tem que considerar que você começou bem novo, bem jovem, um empreendedor jovem na área de TI, né? Então, assim, e na Serra, quer dizer, não foi num grande centro urbano. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse lado empreendedor primeiro e dos desafios que você enfrentou e como que está o cenário hoje da empresa. A Alterdata completou agora em 2020 31 anos. Ela foi fundada em 1989, quando eu tinha 25 anos e meu sócio tinha 20. Então, eu sou 5 anos mais velho que ele e eu trabalho com tecnologia desde os 21, desenvolvendo software para uma empresa e para outra. Chegou quando eu estava com 25, que estava com tanto cliente que eu não estava dando conta mais, e nós resolvemos fundar a empresa em 89. A Alterdata nasceu em Petrópolis. Eu sou de Teresópolis, mas fui fazer faculdade lá em Petrópolis e acabei fundando a empresa lá. 2 anos depois, ela veio para Teresópolis. Nós trouxemos ela para cá porque em Teresópolis tinha um incentivo fiscal na época que beneficiava a gente em algumas tributações. E como eu já era nascido na cidade, então foi perfeito para trazê-la para cá. E a empresa se tornou uma gigante, né? Hoje é a maior do estado do Rio, então tem um peso nacional muito expressivo, e nós nascemos numa região que não tem vocação de tecnologia. Tem hoje, mas na época não tinha. Há 30 anos atrás, as pessoas que batiam procurando emprego na empresa não sabiam nem o que era um computador. Então, nós tínhamos que treinar, ensinar o que era isso, e nós também não sabíamos como operar, então nós tínhamos que aprender tudo na tentativa e erro, né? Não existia definições no mercado naquela época de como uma empresa de software tinha que operar, tinha que ter um departamento de desenvolvimento, tinha que ter um departamento de vendas, um de teste, não existia nada disso formatado no mercado, não existia faculdade de TI. Então, nós tínhamos que aprender as coisas de forma autodidata, lendo, estudando de madrugada, aprendendo, tentando o erro. Não tinha ninguém para perguntar. Eu não conhecia ninguém que trabalhasse na área e que eu pudesse pegar um telefone e falar: como é que faz isso aqui? Como é que compila um sistema? Não tinha jeito. Nós tínhamos que aprender tudo sozinhos, com literaturas em inglês, que na época não existia literatura em português sobre esse assunto. Então, era uma fase muito difícil. Muito Muita difícil. vontade de fazer acontecer, né? Exatamente, muito difícil. E eu tenho uma veia aí um pouquinho empreendedora que vem do meu pai, porque desde os 14 anos eu trabalho com meu pai. Meu pai tinha na época uma eletrônica, uma empresa que consertava televisão, rádio, som, e eu era um técnico desse, eu consertava televisões também. E então tinha uma bagagem eletrônica, via meu pai administrando aquela empresa com 3 funcionáriozinhos,
como é que era, cliente, custos, venda, tudo isso. E isso foi me dando uma noção da prestação de serviço, né? Ao ponto que quando eu comecei a trabalhar, eu, por exemplo, eu tenho 57 anos hoje, eu nunca tive carteira assinada na vida. Nunca trabalhei para ninguém, absolutamente. Trabalhei com meu pai naquele comecinho, depois foi sempre como autônomo, sempre construindo aplicações para um e para o outro, depois montou a empresa e a empresa continuou a seguir o seu caminho, né? Hoje a Alterdata tem 1.800 colaboradores, tem uma universidade corporativa, são cerca de 50 mil clientes ativos, aproximadamente 1 milhão de pessoas usam nossos sistemas todos os dias. Isso dá um poder para a gente conhecer claramente o que está acontecendo no mercado, né? Quais são as dificuldades, as movimentações, o que os empresários estão fazendo de certo e errado. Dá para ver aqui do nosso pedestal aqui claramente o que acontece nas empresas que são as médias e pequenas, onde nós atuamos. A Alterdata é uma companhia de ganhar pouco de muitos e não muito de poucos. Então, nós somos uma empresa de pulverização. Por isso que a gente tem uma quantidade de clientes muito grande e por isso que a gente se tornou um radar, aí, um grande sensor do que acontece, né? Nesse momento, por exemplo, da pandemia, está muito nítido para a gente, vendo os movimentos que as empresas estão fazendo, o que está funcionando, o que não está funcionando. Eu sempre tive um papel de ser muito estudioso, muito leitor, sempre me aprimoro continuamente, tenho um livro publicado, faço palestra do Brasil inteiro, desde sempre, há 30 anos que eu faço palestra em congressos, eventos, falando dos mais diversos assuntos, desde marketing, vendas, empreendedorismo, liderança, um monte de temas. De março para cá, de 2020, na pandemia, eu tenho feito 1, 2 lives por dia, já falei para mais de 40 mil empresários, sempre dando essa visão do que eu acredito que seja importante nesse próximo ciclo. Porque nós estamos entrando agora numa dinâmica da economia, da sociedade completamente diferente, e as empresas que não entenderem esse jogo vão ter problemas. Então, é um momento de muita oportunidade para programas como esse seu, que vem trazendo mensagens assim bem relevantes para o mercado, para que as pessoas percebam que é um momento de transformação. E essa transformação, o mais complexo, Flávio, é que, a meu ver, não é uma coisa que o dinheiro compra. Eu costumo falar em muitas palestras que tudo que o dinheiro compra é fácil. Quero uma cadeira, eu compro. Quero um computador, eu compro. Quero um prédio para a empresa, eu compro. Quero um galpão para a fábrica, eu compro. O que é complexo e é o que está vigorando hoje? É a mudança da forma de pensar. A mudança da forma de pensar a gente não compra. Eu não consigo botar um dinheiro na sua mão e falar assim, agora você tem que acreditar nisso. Não funciona assim. Então, por isso que quando a gente tem problemas psicológicos, a gente fica 3 anos no terapeuta para ele virar uma chavinha na nossa cabeça. Não dá para ir lá e falar assim, eu vou te pagar mais para eu ficar meu problema psicológico resolvido semana que vem. Não existe isso. Então, essa é uma fase que as consultorias e as empresas de assessoria, elas têm um papel extremamente importante no trabalho de coach, mas de mindset, da forma de pensar. Porque não adianta o empresário querer algo se ele não está tendo as ações compatíveis àquele algo que ele quer. Então, tem uma série de dinâmicas que a gente pode começar a conversar aqui para entenderem o quanto que nessa nova fase ter uma empresa diferente sobre modus operandi, relacionamento, liderança, a maneira de ter colaboração na companhia, tudo isso são coisas importantes de serem feitas e bem complexas de serem conseguidas, porque não é com dinheiro que se resolve isso, são com ações, né? Então, você tocou num ponto muito sensível, né? Porque a gente trabalha exatamente com vamos dizer assim, o aparato de gestão de inovação para empresas, né? Ajudando gestores e empresários na estruturação do seu plano de inovação, entendendo o que precisa ser mudado dentro da empresa para que seja efetivamente cultivada toda uma cultura de inovação. E o que você falou foi, se não mudar o mindset da gestão, principalmente, você não consegue fazer com que a coisa aconteça. Então, é mais do que um patrocínio, porque a gente costuma muito ouvir isso.
o C-Level tem que patrocinar. Eu diria que é mais do que um patrocínio. O C-Level ele tem que comprar a ideia, ele tem que acreditar e ele tem que ser o primeiro a fazer o processo de transformação. Porque ele não pode simplesmente, vou botar aqui um diretor de inovação e eu continuo agindo do mesmo modo que eu agi o tempo inteiro. Isso não faz cultura, não vira, né, a chave, como você falou. Então, é um processo bem mais complexo. Inovação, tá super na moda falar de inovação, né? Mas inovação desde a Idade da Pedra a gente vem fazendo. Senão a gente não estava até aqui. Exatamente. Né? A inovação agora tem sido muito falada exatamente porque chegamos num ponto limite, onde eu costumo dizer, estamos separando o joio do trigo, literalmente no mercado. Né? Aquelas empresas que não têm essa capacidade de inovar, e aí a gente costuma dizer investir em inovação, mas você tem toda a razão, não é só colocar dinheiro, é colocar pessoas capazes de promover soluções diferenciadas, né? De trazer essa dinâmica para o negócio. E aí, Vladimir, você é super reconhecido, acabou mesmo de falar, então você não me deixa mentir, você acabou de comprovar o que eu vou dizer, né? Você é super requisitado como exemplo de líder, né? Nós estamos aqui conversando por conta disso também. O DIS começou lá na Serra, a gente sempre acompanhou o seu trabalho, né? E o que acontece? Nesse momento, como é que você acha que aqueles empresários, pequenos e médios empresários, não só os gestores das grandes empresas, eles podem, ou o que eles devem fazer nesse momento para que eles consigam perceber se é hora deles realmente fazerem um processo de transformação digital? Eu diria o seguinte, Flávia, nesse momento está bem óbvio para os empresários que o jogo está mudando. É como se você estivesse jogando xadrez e do belo dia, olha, agora as peças se movimentam diferentes. É o que está acontecendo hoje. Hoje o cliente, independente do setor, ele quer coisas diferentes, tem expectativas diferentes. Eu acho que isso está bem claro. Eu noto os empresários, mesmo pequenos, falando a respeito. O problema é que ele não tem ações compatíveis com isso. Aí que está o problema. Então, por exemplo, eu vejo pessoas falando assim, o meu time é um absurdo, minha equipe não é uma equipe colaborativa. Hoje em dia tem que ter equipe colaborativa. Meus parabéns. 5 minutos depois, vem um funcionário dar uma ideia para ele de alguma coisa, ele dá uma patada naquele funcionário. Não deixa o cara ter uma ideia. Vem um outro, diz que quer criar um negócio para testar, atender o cliente diferente, ele não dá autorização sem falar com ele. Aí ele trava aquela equipe. Alguém quer mudar uma dinâmica do setor, porque acha que pode fazer diferente. Ele não permite. Aí complica. Porque na verdade, o processo de inovação, ele é top-down. Ele não funciona de baixo para cima. Ele funciona de cima para baixo. Então não adianta você ser um empreendedor, um dono de uma empresa, seja lá qual for, cara. Mas pode ser uma empresa pequenininha, ser dono de uma padaria. Se você não tiver o jeito de se relacionar com o time, de tal forma que aquele padeiro que está na boca do forno consiga ter liberdade para falar com você que aquele forno está estragando produtos, que aquele forno não dá produtividade, que aquele forno está gastando energia demais, que aquele forno pode estar prejudicando o custo da empresa, você não dá liberdade para ele porque você se acha Deus e acha que ele é um simples padeiro, você não está conectado à sociedade nova. Na sociedade nova, os valores inverteram. Não existe mais o dono da empresa, o empreendedor, o executivo, que é o senhor poderoso que manda e sabe tudo. Não existe mais isso. Na verdade, houve uma descentralização. Na verdade, o líder, o comandante, o que toca o navio, não é o cara que sabe todas as respostas. Isso acabou, cara. Ele é o cara que faz as melhores perguntas. Isso sim, ele tem que saber provocar o padeiro para falar com ele, companheiro. Preste atenção nisso ali. Será que isso aqui pode ser melhor? Será que esse pão pode ser feito com um custo um pouco menor? Será que se a gente testar um outro produto, você já pensou naquilo? Você provocar.
Porque na medida que você tem times que começam a reagir, todo mundo quer se sentir parte de alguma coisa. Ninguém quer se sentir tarefeiro. Então, se isso vem top-down e o líder, o executivo, se torna um grande fomentador dessa cultura, protegendo essa cultura, a organização inteira borbulha ideias, borbulha coisas interessantes. Agora, se você tem um comportamento de ser centralizador, não permitir que ninguém erre na empresa, só você que é Deus que pode errar, né? As pessoas não podem. Então, se você não criar essa dinâmica, as coisas não evoluem. E a sociedade que nós estamos hoje é uma sociedade onde a velocidade é mais importante que a precisão. A velocidade da transformação. Todo mundo que é muito rápido em inovar, ele erra. Só que ele corrige muito rápido. Na Alterdata eu não vejo problema, por exemplo, dos funcionários tentarem algo e errar. E chega para mim e fala, Admir, tentei, errei, dei um prejuízo para a empresa aqui. Mas já aprendi, já incorporei no próximo ciclo, esse erro a gente não comete de novo. Esse é o cara campeão. Eu não quero um cara que fica parado no setor 20 anos sentado numa cadeira fazendo a mesma coisa. Eu não quero isso. Porque a empresa tem que se reinventar todo ano. Todo ano ela tem que se transformar numa outra coisa. Nós temos que desconstruir e construir de novo, desconstruir e construir de novo. Para isso, você tem que ter um ambiente que todo mundo se sinta com voz para tentar ver, mudar, enxergar, dar opinião, esse tipo de coisa assim. Então, por isso que você falou uma coisa que você está totalmente correta, que a complexidade está no mindset, está na forma de pensar. Por isso que empresas como a sua, você deve ter um trabalho muito maior de mudar a cabeça do dono do que de fato entregar aquilo que ele te contratou. Porque ele é parte desse processo. Então, quando ele te contrata, por exemplo, para criar um instituto de inovação, ele tem que ser parte dessa transformação. Se ele fala assim, estou te contratando, mas isso é para eles, tá? Não é para mim não, que eu sou o dono, eu sou Deus. Não, aí a magia não acontece. Aí a coisa realmente não vai andar. E a sociedade nova exige essa reinvenção numa velocidade muito maior que no passado. Ah, isso nunca existiu? Não, sempre existiu. A Alterdata tem 31 anos, ela se reinventa continuamente. O que mudou? É que o ciclo de reinvenção ficou menor agora. Ele era mais longo. Eu podia me dar o luxo de errar e perceber o erro 2 anos depois, porque o ciclo de inovação permitia isso. Hoje não permite mais. Hoje o ciclo de inovação é muito curto. Significa que você tem que entender, ter indicadores de performance para estar medindo a tua operação o tempo inteiro. E fazer com que essas coisas borbulhem de toda a companhia. Porque você sozinho, você imagina uma empresa como a Alterdata, com 1.800 pessoas, se todas as ideias tivessem que sair da minha cabeça. Não funciona, cara. A empresa não ia andar, cara. Entendeu? E eu não ia ter vida, entendeu? Então não é assim. A magia não é dessa forma. Mas não é uma tarefa fácil mudar a cabeça de quem empreendeu, que a empresa é o filho dele, que as rotinas foi ele que inventou. Então tem horas que aqui na Alterdata a gente está destruindo algumas coisas que eu criei. Então eu mesmo olho e falei, cara, esse troço está horrível, essa porcaria aqui. Quem inventou isso? Foi eu mesmo. Mas eu inventei aquilo há 15 anos atrás, sob aquela dinâmica daquela época. Esse era um procedimento certo, essa era a rotina correta. Só que hoje não é mais. Se eu tiver amor àquilo que eu fiz, a empresa estava a mesma lá de trás e não tinha crescido. Então, essa forma de pensar, que eu acho que é muito importante ser incutida, e todo mundo que estiver nos ouvindo aqui, entender que dá para se fazer muita terapia sobre isso. Muito bom, a sua colocação foi perfeita, assim, a gente vê muito esse processo de resistência nas pessoas, né? E aí não é só no CEO, enfim, no empresário, né? Em toda a estrutura da organização tem aqueles que são mais resistentes às mudanças, Sim, né? sim. E que tem que ser ali engajados em todo esse processo. Eu brinco sempre que quando você vai fazer uma implantação de um ERP, é uma dor maior você implantar do que a conta que você vai pagar, né? Então, assim, é uma coisa que exige muito das pessoas, porque, para começar, se não tiver ali um envolvimento direto das pessoas naquele projeto,
você tem, vamos dizer assim, vários núcleos que podem boicotar, é uma palavra pesada, mas assim, resistir àquela mudança. Sabe porque eu tenho que implantar agora nesse sistema também? E assim, como você é uma empresa de TI, você já deve ter passado por isso como fornecedor também, né? 500 vezes, 500 vezes, é. E aí o teu trabalho fica prejudicado, não porque o teu sistema está com problema, mas porque no cliente não está havendo um E, a- tratamento, né, é. E cultural às correto. vezes, Flávio, às vezes é uma pessoa chave, cara. Às vezes você está num processo de implantação de uma fábrica, por exemplo. Tem um cara lá, de repente, que é o, sei lá, o gerente do almoxarifado. O cara não aceita a mudança. E você fala, agora você tem que apertar o botão aqui do lado. Ah, mas eu apertava do lado de lá naquele outro sistema há 20 anos. Ah, mas agora é aqui como é. Ah, não, não quero. Ah, então, você às vezes, como os sistemas de ERP são integrados, um cara desse para um projeto inteiro. Porque o faturamento depende dele, o pessoal de vendas depende dele. Aí começa uma série de problemas. Então a gente tem reuniões, às vezes, de atritos fortes e que tem que apontar o dedo. Já fiz várias vezes isso, em reuniões de diretoria com um monte de gente, esse cara no meio, e eu aponto assim, ó, esse cara que está sentado ali, ó, ele que está atrapalhando o projeto. Eu? É você mesmo. Você está travando o trabalho de todo mundo aqui, por causa disso, 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 disso. Porque esse jeito de você fazer as coisas acontecerem varia de pessoa para pessoa. Cada um tem uma característica, tem um DNA, tem foi educado de uma determinada maneira, tem bloqueios mentais, tem problemas psíquicos, cada um é de um jeito. Então, de repente, esse cara é mais inseguro. Ele não faz isso porque ele é mau profissional. Às vezes ele é excesso de zelo, porque ele é inseguro, então ele não quer mudar com medo de errar. Então tem um monte de elementos que a gente tem que trabalhar nas pessoas. E no jogo de hoje em dia, dessa velocidade, se você for um executivo que só entende de números ou só daquela coisa que você faz, você não vai ter sucesso. Você tem que entender de gente, de pessoas, tem que ler livro de psicologia. Então, o engenheiro de produção tem que ler livro de RH. Tem que entender que as pessoas são diferentes. Quando você começa a entender esse jogo, fica mais fácil de convencer a pessoa que é mais insegura, segurar o que é muito ousado, também tem o contrário. Tem gente que é ousado demais, que quer fazer tudo atropelado sem projeto. Então, Tem uma são os dois dominância. lados da história que pode estragar tudo, né? É. E assim, é curioso, né? A gente vê, porque nitidamente a gente está falando de uma cultura empreendedora, né? Então, você levar isso hoje, tem vários autores, o próprio Eric Rice, do Lean Startup, né? Fez o modelo Toyota, implantando esse processo dentro das organizações, no caso da Toyota em si. Mas, assim, a gente vê que tem algumas empresas que realmente estão levando isso a sério e que saem na frente, conseguem fazer essa mudança de escopo, né, de você redirecionar toda a tua força de trabalho para estar alinhada com o desenvolvimento de um propósito, com todo mundo pensando no cliente final, tentando buscar informações de mercado, trazer novas soluções. E eu costumo dizer o seguinte: não importa o que você faz dentro da organização, pode ser melhorado de alguma Exatamente. forma. Se você conseguir pelo menos um dia, 2 dias na semana, se colocar fora ali daquele operacional, como se você fosse uma terceira pessoa, olhando, analisando, você vai descobrir uma forma melhor de fazer aquilo. Vai, por menor que seja, um relatório que vai ser mais adequado, ou vai dar uma informação mais precisa, e daí vai, em cadeia, todo mundo vai tendo uma informação melhor e vai podendo tomar decisão melhor e por aí vai. Então, É assim, isso mesmo. envolve o todo dentro da organização, né? E assim, empresa de TI nesse momento, Vladimir, eu acredito que tenha muitos desafios pela frente, porque ao mesmo tempo que está todo mundo precisando mudar, fazer transformação digital e implantar, por exemplo, serviço de nuvem, muita empresa chegou agora na pandemia
não tinha serviço de nuvem ainda contratado, então teve que fazer tudo às pressas, não podia botar home office e uma série de outras coisas, né, que a gente vê por aí. Mas, assim, eu acredito que além desse desafio de ter tido um aumento de demanda, por outro lado, também deve ter um desafio com relação ao atendimento ao cliente, né? Porque esse cliente ele deve estar mais estressado, sem dinheiro, com dificuldade. Vocês estão fazendo alguma coisa específica para tratar de forma Nós, diferente? nessa pandemia, Flávia, nós tivemos, nesses 31 anos, de abril, março foi meio do caminho, então abril, maio, junho, esses 3 meses, nós tivemos a maior perda de clientes da história da empresa, por falência. Clientes quebrando, fechando as portas. A inadimplência nossa foi a 22%. Foi um desastre no caixa da empresa, um monte de problemas aconteceram. Em julho a coisa começou a melhorar, parou de piorar, vamos dizer assim, em julho parou de piorar, agosto já deu uma melhora, a gente está esperando agora um setembro um pouquinho melhor, ou seja, as coisas estão voltando ao normal. A queda, ela foi em V, ela caiu o braço do V muito rápido e a perna do V que está subindo está lenta. É como se tivesse muito busca aqui e aqui está lenta subindo, né? Mas a insegurança que é o grande problema. Os clientes hoje, principalmente os nossos, que são médios e pequenos, eles não são capitalizados. Esses caras têm fluxo de caixa para 30 dias. Então ele ficou 2, 3 meses fechado, ele quebra. Se ele não tiver um mínimo de estrutura. Algumas coisas estão acontecendo hoje que eles estão sendo mais conscientes de uma coisa que eu já falava há 500 anos. Já estou falando há um tempão da importância de indicadores financeiros, a importância de entender procedimentos matemáticos do seu negócio. E muitos empresários menores, o cara que tem uma loja no shopping center, ele não está olhando isso. Então, quando chega numa fase como essa, ele começa a ter problemas. Porque a empresa, quando deu um pouquinho mais de dinheiro, ele troca de carro. Mas ele não consegue entender se aquele dinheiro ali é capital de giro que vai fazer diferença lá na frente, se ele tem produtos depreciando que vai ter que trocar o letreiro da loja daqui a pouco. Ele não consegue ter essa dinâmica. Então, começa a ter problemas. Então, hoje, está mais latente a percepção da importância de um bom gestor, da importância de você ser um empresário daquela área que você atua, mas independente disso, você ser um bom gestor. Uma coisa, por exemplo, eu tenho uma loja de calçados e eu sei tudo de calçados, mas isso é pouco, porque isso é obrigação sua que tem loja de calçados. O que você tem que ter, além disso, é você saber o que é um fluxo de caixa, o que é um planejamento estratégico, como é que você faz marketing, como é que lidera as pessoas, como é que contrata as pessoas que tenham DNA com a tua organização, como é que você cria cultura, como é que você cria um processo de adaptabilidade para a empresa estar adaptada a novas realidades. Mas que realidade? Eu não sei, tenho a menor ideia. Se soubesse, eu estava rico também. Eu só sei que há uma modificação. Se você não tiver uma empresa que é adaptável a uma coisa que você não sabe o que é, você não está bem nessa nova economia. Nessa nova economia, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 2 anos. Eu não sei o que a Alterdata vai ser daqui a 2 anos. Mas eu tenho certeza absoluta que ela vai ser diferente de hoje. E aí que entra a preparação de uma estrutura adaptável, mutável, que se transforma de um jeito para você ser uma outra coisa daqui a 2 anos. Esse é o jogo de hoje, né? Então, as Para isso pessoas... você precisa de pessoas que pensem, né? Lógico, Que lógico. promovam, sejam agentes transformadores, né? Lá na Alterdata, eu não quero lá, Flávia, tarefeiro. Eu não quero ninguém que fica balançando a cabeça para mim. Sim, senhor, sim, senhor. Eu quero que pense, eu quero que me questione, eu quero que diga que eu estou errado, eu quero que diga que aponta uma decisão que eu tomei errada e que poderia ter tido uma outra melhor. Mas para isso, o executivo tem que ter autoestima, ele tem que ter autoconfiança. Quando alguém me questiona e ele é uma pessoa de cargo baixo, eu tenho que ter a segurança emocional de não me sentir fragilizado, não me sentir afrontado. Então tem um monte de aspectos aí emocionais que hoje tem um peso enorme, o que no passado não tinha. No passado, o que vigorava no passado? Aquela frase: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quantas pessoas já escutaram essa frase? Isso não existe mais, cara, entendeu? Não tem ninguém que manda quem pode. A gente tem que convencer as pessoas. Eu, com o poder que eu tenho na empresa,
Eu não dou ordens, eu convenço. Porque eu preciso de guerreiro no meio do front. Para isso, eu tenho que convencer as pessoas de coisas. Eles não podem fazer as coisas com medo de mim. Eles têm que fazer porque acreditam em mim. Então, isso é uma troca de valores que vem acontecendo ao longo dos anos. E agora, com a pandemia, isso deu uma acelerada. Eu Se senti isso tornou muito também. importante, né? Parece que antecipou assim uns 3 a 4 anos, né? Ah, mais até. Mas, Por isso mesmo. É isso mesmo. eu, assim, algumas coisas que eu visualizava que, assim, era uma tendência para estar no pico Uhum. daqui a uns 5 anos, assim, eu tô vendo as empresas agora já sufocadas, né? A gente vinha dizendo Exatamente, assim, olha, exatamente. atenção, tem essa tendência, agora, ó, É. não teve atenção, temos que resolver esse problema, né? Como Imediatamente. É. exatamente, É. como a gente faz, né? Então, são muitos desafios que realmente o mercado vem trazendo. Então, Essa uma questão. empresa como a sua, Flávio, que você pode ajudar muitas empresas, que se você tivesse como convencer clientes seus a ter grupos, por exemplo, grupos de 20, 30 empresários, para se encontrar uma vez por mês, para debater coisas como essa que a gente está falando aqui, debater coisas psicológicas, liderança, modos de se comportar do líder em relação aos liderados. Isso seria extremamente rico. Eu acho que as empresas pagariam por esse serviço com um prazer enorme, porque transforma uma organização. Podem pagar, porque nós fazemos isso. Nós É fazemos isso que eu esse estou tipo dizendo. de capacitação. Mas o que eu estou querendo dizer, Flávio, que é mais poderoso você fazer isso no grupo do Sim, que com um. com Porque a... quando você fala você para um, é diferente de você estar num grupo de vários empresários de setores diferentes, que os problemas são os mesmos, cara. Aí você começa a ver ideias de um com o outro, um conecta no outro, um ajuda o outro. É muito legal, entendeu? São coisas que acho que pode contribuir muito. Você sabe, Vladimir, tem uma pesquisa que eu gosto muito de mencionar, porque ela mostra a contradição do gestor brasileiro. E assim, eu tenho uma hipótese, e aí é só uma hipótese, porque eu não posso provar ainda, não fiz uma pesquisa Aham. em profundidade sobre isso, mas eu tenho uma hipótese que muito da gente não ter conseguido ainda sair da crise é por conta disso. São duas pesquisas importantes. Uma é da Korn Ferry, que mostra que quanto maior o cargo do executivo, maior a diferença entre o que ele precisa apresentar, o que o cargo exige, o que ele precisa apresentar de habilidade e o que ele efetivamente tem como habilidade desenvolvida. E o outro é uma pesquisa da eTalent, que foi publicada pela HSM, que fala que os gestores brasileiros, eles têm, na maioria das empresas, foram ouvidas, acho que 150 empresas, grandes empresas multinacionais, inclusive, a maioria desses gestores, eles têm um perfil que busca estabilidade. Mas, ao mesmo tempo, quando perguntados sobre a importância de inovar e ter líderes empreendedores na empresa, 100%, literalmente disseram que era muito importante. Quer dizer, 21% disse que era extremamente importante e 79% disse que era importante. E, no entanto, quando você fazia fotografia, isso é pesquisa, perguntando. Aham. Quando você fazia fotografia e fazia o tratamento de dados da pesquisa de perfil das lideranças, só 9% eram perfil empreendedor. Então, mostra essa dificuldade que a gente tem de reverter esse cenário e eu acredito que está numa hora, assim, num momento, assim, apesar da gente estar vivendo um momento de super incerteza, eu estou adorando a nossa conversa, porque você é de carne e osso. Você está aí, está do outro lado da tela, não está aqui do meu lado, mas você existe. Então, assim, o que eu estou dizendo é que as pessoas, às vezes, quando a gente começa a falar, elas acham que não existe
Não é possível que haja um caso desse real, de alguém que realmente esteja totalmente antenado e preocupado em implantar essa cultura dentro da organização e comprometido com isso. A gente sabe que tem alguns casos de empresários e gestores que têm sucesso com essa prática, né? Mas ainda é a minoria, infelizmente, no nosso país. Até nas multinacionais, o que a gente vê muitas vezes é que a cultura internacional da empresa é uma, mas a gestão, principalmente de nível médio, é outra coisa aqui no Brasil. Continua em cima daquela questão de mais autoridade, de mais cobrança, excesso de competitividade. Então, assim, é muito importante esse seu testemunho. E eu queria, assim, agora perguntando para a gente finalizar sobre essas empresas que você falou, esses seus clientes que fecharam, que muito me preocupou. Você acredita que essas empresas eles vão ter condições de voltar mais para frente? Você acha que é um quadro que pode ser revertido ou você acha Não. que não? Não, eu acho que a situação, primeiro que a situação não vai voltar a ser o que era no passado nunca mais. Então, alguns empresários que falam que é meu sonho acabar essa pandemia e voltar ao que era. Não vai voltar. Então, na verdade, o jogo não é mais esse. E eu vejo que a pandemia, eu gosto muito de fazer metáforas e analogias que eu acho que as pessoas entendem mais fácil, né? Quando a pandemia chegou, Flávio, lá em março, era mais ou menos como se aparecesse na nossa frente um deserto, que esse deserto a gente tem que andar por ele. Ele vai acabar um dia. Não tem deserto para sempre. Você vai acabar. Algumas pessoas entraram nesse deserto com mais água. Um tem um bujãozinho de água desse tamanho, o outro tem um negócio desse tamanho nas costas, assim. O que é essa água, nessa analogia? São os recursos. Caixa, estrutura, treinamento, motivação, a estrutura da organização. Quem trouxe mais água vai chegar no final desse deserto tranquilo. A água vai dar. Tem alguns que a água vai acabar no meio do caminho. Ele vai ter que comprar água de alguém, ou vai falir, ou vai morrer de sede, ou vai acabar. Então, alguns não vão conseguir sair desse ciclo. Alguns estão hibernados. Eu já vi cliente que não fechou a empresa juridicamente, mas ele fechou as portas. Ele está hibernado. Ele parou, virou para o contador, falou, paralisa a atividade, demitiu os funcionários, está ali quietinho. Esse cara, quando de repente passar, ele pode retomar, mas ele está tendo alguns custos fixos, ele está pagando aluguel, ele vai aguentar isso para sempre? Depende dos recursos que ele tiver ainda. Então, eu acho que não vão ser todos que vão conseguir retornar. Alguns vão ficar pelo caminho e eu acho que isso aí faz parte do jogo. Isso é a morte natural da lei da selva. Na lei da selva morre lá um coelho, de vez em quando o leão come um coelho. Os coelhos acabam? Não, não acaba. Mas alguns vão ficar pelo meio do caminho. Isso faz parte desse processo de mudança. O que é importante nas reflexões que os empresários têm que fazer hoje é: quem é você? Você é quem? Você é aquele que entrou sem água, você entrou sem recurso nenhum, nunca olhou o fluxo de caixa da sua empresa, nunca montou um colchão financeiro para sua organização. Você vai continuar fazendo isso. Esse que é o negócio. Você acha que esse deserto nunca mais vai acontecer? A tendência é esses ciclos de crise ou voltarem a acontecer. Então, Isso é importante falar. vai voltar, vai acontecer de alguma coisa. Não vai ser pandemia de vírus, vai ser outra coisa, vai ser uma guerra, vai ser um problema econômico do país, sei lá, vai acontecer um problema. É assim que funciona. E são nessas fases que você tem condições de decolar mais ou ficar no caminho. Eu vi em 31 anos de empresa, eu estou com 57 anos agora, como eu te falei, eu vi muitos ciclos desses. Vários, que as empresas, monte ficam pelo caminho, outras nascem, algumas passam. Faz parte do jogo. O que é importante é entender que vai passar quem for mais
ligado, quem estiver assistindo uma live como essa, quem estiver lendo um livro, quem estiver vendo um conteúdo no YouTube que abre a cabeça para uma coisa interessante, aqueles que estão envolvidos, engajados com a atitude, aprendendo coisas. Aquele que acha que já sabe tudo, eu tenho um negócio, montei, está funcionando ali, meu supermercado, vai ter problemas. Porque os clientes estão mudando, os funcionários estão mudando, a maneira de se relacionar está mudando. Você tem que ser um eterno aprendiz. Então, quando você cria essa dinâmica mental de ser um eterno aprendiz, você vai passar por esse ciclo. Então, eu acho que a gente está sentindo muito a Alterdata nesse ano. É um ano muito duro para a gente por causa disso. É muito caro, o custo da venda é alto para você captar um cliente e ele quebra. Então, é muito triste isso para a gente e para ele. Mas é o jogo do momento. Está acontecendo com todo mundo. Eu acho que o grande esquema é cada um olhar para si, fazer suas reflexões e pensar o que eu poderia ter feito para eu sentir menos. Não queria sentir nada, é impossível. Sentir menos. As empresas, por exemplo, tem empresas crescendo nessa fase. Empresas de cloud, empresas de e-commerce, tem alguns crescendo, porque a crise gerou oportunidade para essas pessoas. Mas esses devem ser 0,1% do que está acontecendo no mercado. Então não podemos considerar isso. Nós temos que ver a massa, o que está acontecendo com a massa como um todo, que é aquela lojinha na rua vendendo gravata lá na. Esse cara aí, que tem que entender milhares desse tipo, como é que eles estão se comportando e o que pode ser feito para que eles consigam chegar ao final com o mínimo de água, mas chegar. Entendeu? E ainda pode ser feito, né? Porque Sim. você tem alguns processos, né? Tem como fazer, de repente, um saneamento no seu processo financeiro, reinventar uma forma de venda, um produto novo, fazer entender a expectativa do cliente. Inovação para uma recuperação judicial, um processo Exatamente. de turnaround. Então, tem alternativa. Eu acho que assim, entregar o jogo, não. Lutar Exatamente. até o final, né? Tentar Exatamente. o máximo possível, olhar sempre para aquilo que já foi construído e falar assim, não, peraí. Quer ver uma coisa que você falou em lutar? Quer ver uma coisa você falou lutar, eu lembrei de um negócio, porque quando nós entramos nessa pandemia, lá para abril, que a coisa estava bicho pegando para todo lado, cheio de cliente atrasando, boleto, inadimplência alta, venda caiu, um caos. Eu virava para minha equipe e falava o seguinte, ó, pessoal, nós não estamos numa pandemia, nós estamos numa guerra. É uma guerra, nós estamos dentro do fronte, dando tiro dentro da trincheira. Os tiros estão vindo de todo lado. Eu quero que vocês tenham certeza absoluta que nós vamos sair dessa guerra, nós vamos sair machucados, arranhados, sujos de lama, mas nós vamos sair. Alguns dos nossos vão tomar um tiro e vão morrer no caminho, nós vamos ter que tirar umas pessoas da empresa? Provavelmente. Agora, o tiro que acertar vocês está me acertando também, porque eu estou dentro da trincheira junto com vocês. Eu estou dando tiro junto. Eu não estou aqui no escritório de vidro, no ar-condicionado, não. Eu estou dentro da trincheira, na mesma lama que está todo mundo. Esse tipo de comportamento, eu acho que é muito importante para o grupo. E isso tem a ver com essa nova economia. O líder não pode se botar numa posição hoje de estar distante, lá no pedestal. Não, cara, não dá, cara. Você tem que estar dentro da estrutura, porque aí você enxerga coisas, percebe coisas, e fica mais fácil gerar ações, permitir que as pessoas falhem, colaborem, criem, inove, invente, reinvente, e não tenha medo de errar, coisa desse tipo, né? Poxa, maravilhoso, Vladimir. Adorei nossa conversa. Uma pena que a gente tem tempo aqui. Não ficava tá ótimo. até amanhã. Mas, assim, de verdade, o que você falou foram palavras muito preciosas, que é de empresário para empresário, né? Não é de consultor, professor, não. Não. É de empresário para empresário. Era assim que eu queria que você ouvisse essa mensagem do Vladimir para poder fazer a transformação do seu negócio. Se precisar da gente, estaremos aqui para ajudar, ou terão alternativas possíveis. Mas o importante é tomar consciência. Eu acho que isso que você falou, entender, você quer ser coelho ou quer ser leão nessa selva, né? Então, assim, vamos ver como que isso vai transcorrer, mas com certeza a gente tem
vamos dizer assim, uma massa empresarial, né, de gestores, administradores, que é super bem formada e competente, e que tem apenas que quebrar determinadas resistências, às vezes, para poder fazer esse jogo virar. Então, eu acredito muito nisso. Eu aposto muito nas empresas, no empresariado brasileiro, no empreendedor brasileiro. E eu realmente torço para a gente sair o menos arranhado possível. Estamos todos no mesmo barco, Exatamente. né? Todo mundo aqui tomando também os seus cutucões para ter que se sair da zona de conforto, né? E se É isso mesmo. movimentar em relação a essas mudanças. E eu Muito fiquei bom. muito feliz com o seu depoimento. Muito Que obrigada bom. mesmo. Que bom, Volte parabéns. sempre que quiser. Parabéns pelo seu trabalho, pelo que você tem feito. Eu acho que esse tipo de trabalho de vocês contribui não só com as empresas, não, mas contribui com o Brasil. Quanto mais você ajude as empresas a quebrarem menos, a terem mais pujança, elas estão pagando mais impostos, estão contratando mais pessoas. O trabalho da consultoria, ela é um trabalho que ajuda o país a crescer. E isso é muito importante, mostrar aos empresários que eles podem crescer sendo honestos, não precisa dar propina para ninguém, não precisa fechar negócios escusos, não precisa fechar coisas erradas com certas jogadas para encontrar um caminho mais rápido, não precisa disso. O Brasil é um Brasil que vem crescendo bastante e as oportunidades estão aí na nossa frente. Então, parabéns pelo teu trabalho, conte sempre comigo, sempre que precisar, para vir trazer uma mensagem, uma reflexão, uma forma de enxergar que possa ajudar os seus clientes e as empresas do mercado. Muito bom. Muito obrigado. Obrigada, Vladimir. Valeu, tchau, tchau. Tchau. E obrigada a você também, que ficou aqui com a gente assistindo o programa até agora. Não deixe de deixar os seus comentários, que são importantes para nós, e curtir o canal para ficar atualizado sobre todas as nossas novidades e futuras entrevistas. Eu aguardo você na próxima edição. Um abraço. Tchau.